Abre sua Bíblia em Atos 11. Vamos ler do 18 ao 26, amém? Reações, está aí. O tema dessa noite é reações. Amém? Enquanto você abre aí, só vou comentar. Se eu estiver falando muito rápido, vocês fazem um sinal para mim assim, não sei, porque eu fui ouvir a pregação, a última, eu estava passando pro computador, eu falei, gente, que pregador rápido, manda ele ficar quieto, fala devagar. Aí eu falei, pô, sou eu. Aí eu comecei a entender que, tipo, eu falo muito rápido. Né, eu tava narrando um jogo de futebol ali, cara, foi uns 10 gols ali do Flamengo já nesse tempo aí. Mas, amém? Então, se eu estiver falando muito rápido, fala, Lucas, diminui um pouquinho. Amém? Vamos lá, a ideia dessa noite são reações. A gente vai trocar uma ideia sobre 3 reações diante das circunstâncias que podem, né, nos definir como cristão. Amém? Atos 11, 18, tá lá. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então, Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Amém? Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, o levou para Antioquia. Tá bom, só até aí. Tá bom. Amém? Feche seus olhos, então. Senhor Jesus, que essa noite seja a noite para glorificar o Teu nome. Então, eu peço que o Senhor possa usar a minha vida, para que eu seja um instrumento Teu, Senhor Jesus, para que tudo que for ministrado aqui seja da Tua vontade, seja o propósito que o Senhor tem nas nossas vidas, Jesus. Porque não adianta eu vir aqui preparar muitas coisas se não tiver o Teu Espírito comigo. Então vem Espírito Santo e muda nossas vidas, endireita os nossos passos. Nós oramos em Teu nome, Jesus, que todo espírito contrário a Ti possa ser repreendido, saia deste lugar, que a gente possa ter nossa total atenção à Tua palavra, à Tua ministração, Jesus. Nós oramos com os ouvidos atentos a Ti, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Show. Legal. Então vamos lá. A gente viu que, na verdade, esse versículo, esse de 18 ao 26, a gente está pegando 2 histórias aí. A gente começa pegando a história de Pedro, e a gente continua pegando a história de Paulo e Barnabé. Quem não lembra, quarta-feira, as 2 semanas atrás, eu preguei sobre Paulo e Barnabé. Então, mais ou menos, essa é a origem dos 2 caminhando juntos, né? Então, tem algo a ver. Amém? Vale lembrar que Pedro, no versículo 10, né? Pedro, ele tinha sido tocado pelo Senhor em relação exatamente a isso, a pregar o evangelho aos gentios. É por isso que a história começa a ficar bacana. Porque Pedro, ele teve uma visão em que o Senhor foi alimentar ele com comidas que eles não comiam, judeus. Aí Pedro falou, não, mas eu não posso comer isso. Aí Jesus falou para ele assim, quem disse que você não pode comer? Não tornes impuro aquilo que eu purifiquei. Amém? Então Jesus estava dando uma lição para Pedro que ele só foi compreender na frente. Assim que ele, né, depois desse contato com Deus que ele teve, chegaram 3 servos, né, e foram falar com Jesus sobre um homem que queria ouvir a palavra de Deus. Amém? Então Pedro foi até este homem e falou de Jesus. Pedro simplesmente contou as boas novas, falou, Jesus existe, Ele é o Filho de Deus, é com Ele que tudo faz sentido, né? E aí que a gente pega isso. Aí o que acontece? Pedro falou, e as pessoas se converteram lá, as pessoas foram batizadas pelo Espírito Santo e foram batizadas nas águas. Amém? Então aquilo mudou a vida de Pedro. Porque até então a ideia dele, o evangelho era, né, para os judeus. Eles falavam gentios, mas eles já tinham um foco ainda nos judeus. Deus estava mostrando assim, é para todo mundo, é para os gentios também, né? E logo nisso começou a ter um rebuliço na igreja, porque as pessoas começaram a falar assim, os gentios também estão recebendo do Espírito? Então aí começa a nossa história. Por isso que fala, né?
Aí o que acontece? Pedro começou a explicar para eles o que aconteceu. E aí começa a nossa ideia. Amém? E a gente começa lembrando que Deus tinha um plano na vida de Pedro. Deus tinha um plano na vida de Pedro, né? E Pedro estava preparado para ouvir a voz de Jesus, amém? E para ir aonde Deus queria que ele fosse, pregar o evangelho, né? Isso também começou a fazer um sentido na nossa vida, porque hoje a gente vai entender 3 reações sobre o que Deus faz na nossa vida e como a gente precisa entender essas reações, né? Como essas reações nos descrevem, né? Amém? Então, tem uma frase muito legal, eu vou explicar para vocês, do C.S. Lewis, que ele fala no livro Mero Cristianismo. Hoje em dia, eu acho que está Cristianismo Puro e Simples, né? É um livro muito legal. C.S. Lewis tem uma história muito bacana, porque ele era um ateu muito disciplinar, né? Questionava mesmo. Um dia, ele se converteu, e ele usou tudo que ele tinha para falar de Deus, para falar de Jesus para as pessoas, né? Então ele fala uma frase que, eu não vou colocar a frase exatamente como ele falou, mas ele falou que a única coisa que impede um cristão de caminhar é ele se conformar com a vida que ele tem. E isso é muito legal, porque na verdade a gente vê que Pedro, ele podia ter feito muito bem o que aconteceu com Jonas, né? Se vocês repararem, tem uma coincidência na história. Jesus falou: Pedro, não tornes impuro aquilo que eu purifiquei, vá. Jesus falou com Jonas: vá. Jonas ficou e aconteceu todo aquele esquema com ele, né? Estou tentando trazer isso para a nossa vida. Para a nossa vida, às vezes, também é assim. Deus está ordenando para a gente uma coisa. Deus está falando assim, ó, filho, eu quero que você vá para lá. Jesus está te dando visão, Jesus está te dando sonhos, Jesus está te dando uma direção. E a gente continua falando assim, não, Senhor, mas não sei se é ainda de Deus, não sei se é para cá que eu tenho que seguir. Hein? E eu digo isso mais porque, às vezes a gente fala assim, vai ter que pregar na igreja. As pessoas se assustam horrivelmente. A gente fala assim, você pode trazer uma palavra? As pessoas ficam desesperadas, né? E eu fico pensando, tipo, poxa, Jesus está nos capacitando a sermos cristãos, e cristão exatamente faz parte a gente divulgar o reino de Deus e falar de Jesus, foi o que Pedro fez. Então a gente precisa começar a se preparar para isso, né? Então vamos lá. A primeira reação, né? Eu até notei que nós precisamos reagir, amém? Reage, despertar, acordar, né? Aí a primeira ideia, qual a sua reação ao saber que você é importante para Deus? Qual é a sua reação quando você escuta isso? Essa é a primeira ideia. Qual é a sua reação? A gente sorri, mas qual é a sua reação? O que acontece com o teu corpo? O que você responde para Deus quando Deus reage, quando Deus fala contigo que te ama? Qual é a sua reação? Porque isso é muito importante para a gente, né? Se Pedro tivesse falado assim, não, Jesus, não, isso aqui é só para os judeus, muita gente não teria sido alcançada. E Jesus mostra, Deus está mostrando nesse versículo 18, que Ele ama todo mundo. Ele não separou o evangelho dele para poucas pessoas. Ele separou para você, para todo mundo. Porque Jesus ama você muito. E a gente precisa entender como é esse amor, a gente precisa aprender a saber como reagir diante do amor de Deus. Vou explicar. Por quê? Porque na verdade Jesus está falando para você, eu te amo, meu filho. Eu separei a salvação para você. O meu filho Jesus morreu por você. E a nossa reação é, pô, mas nada a ver hoje eu tomar só um drinkzinho aqui, né? Pô, mas nada a ver, só ir na festa ali, vai ter os meninos ali, mas nada. Essa é a sua reação quando Deus fala que te ama. Mas você queira falar que não, a sua reação é como, reação, é o corpo, não é você falar, eu também te amo, Senhor. A reação é o corpo, é como você se movimenta com isso. Como você começa a viver a sua vida depois que você descobre que Deus te ama. Porque Saulo, por exemplo, Paulo, né, que a gente vai falar mais à frente, ele foi confrontado com o amor de Deus, né? Ele foi confrontado com Jesus. Então muitas vezes nessa vida a gente também precisa rever isso, nosso conceito de o que a gente tem feito com essa frase de Jesus pra gente, eu te amo. Jesus está falando para você todo dia, eu te amo. Tanto é que você pode pecar, e se você falar, Jesus, eu pequei, me perdoa, Ele vai te perdoar. Não é porque Ele é bobo, Ele é trouxa, me perdoa sempre, não sabe de nada. Jesus te ama tanto, que Ele não te vê pelo pecado que você tem. É muito legal, porque a gente não combinou, eu e a Priscila leu um salmo aleatório.
eu não tinha preparado um salmo. Ela falou, não, preparei. O Salmo 103 fala exatamente isso. Né? Jesus ama independente da sua iniquidade. Ele não te olha pelo seu pecado. Ele te olha pelo que você pode ser. Hein? Muito legal isso. Eu não sei quanto a vocês, mas eu fico muito mexido com isso. Né? E segunda reação que a gente vai começar, né, a nos medir assim. A palavra, quando vem de Deus, traz paz. Aí embaixo, tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Né? É muito legal. Tem um filme que está passando agora, aquele Deus Não Está Morto. Tem um jinglezinho ali no meio que eles fazem, que é muito legal. Um pastor vira para o outro e fala assim, Deus é bom o tempo todo. Ele fala o tempo todo, né? Deus é bom. Eu fico repetindo isso. Mas isso é legal para a gente entender que Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom. Então, às vezes a gente fala assim, rapaz, não é possível isso ser de Deus. Calma, que tudo que Deus faz é bom. Deus não vai te dar dor de cabeça, meu amigo. Entendeu? Então, isso aí é coisa sua. Você continua achando, sabe por que isso acontece? Porque você continua achando que Deus tem que te dar um carro vermelho, esportivo, com a roda aro 20. Aí Deus fala assim, ele vai andar com esse carro em Niterói, cheio de buraco, o carro não vai conseguir passar dos 20, para que eu vou dar esse carro para esse cara? Para ele tirar onda com as pessoas? Aí Deus vai te dar um carro mais simples. Né? Então, a gente está pensando, eu estou falando só de bem material para você começar a compreender, né? Mas tudo que Deus faz, Ele é bom na sua vida. Às vezes você está assim, caramba, não consegui me formar nessa faculdade agora, ainda não estou, caramba, meu casamento ainda não está chegando. Cara, você começa a se preocupar. Você tem que lembrar que tudo que Deus faz é bom e no tempo certo você vai colher o fruto. Hein? Então você precisa começar a confiar nisso. Eu falei antes que a palavra, quando vem de Deus, traz paz. Por quê? No início do versículo 18, quando ele fala, quando Pedro começa a explicar, né, a gente vê no começo que assim, depois que Pedro explica para as pessoas, os judeus, ele fala, tiveram paz e compreenderam e glorificaram a Deus. Quando vem de Deus, é bom, amém? É tão bom que você não precisa ficar se justificando. Você falar o que Deus fez, a verdade. É por isso que a verdade é o dom de Deus. Amém? Você não precisa ficar mentindo, ou ficar enrolando, ou ficar explicando assim. Ah, não, mas é porque você não entende. Os caras ali, eles também, eu acho que também. Para. Começa a falar. Eu fui lá porque Deus tocou no meu coração, que era para falar para aquelas pessoas. Eu fui porque Deus me mostrou a direção na minha vida. A palavra de cristão é se ensina ou não. Por isso que a Bíblia fala isso. A gente começa a ver ligação entre as coisas. E na verdade, a gente começa a querer dar desculpas para as nossas atitudes. E a gente começa a perceber o que é de Deus e o que não é. Então, por exemplo, a gente vai lidar na nossa vida com escolhas ruins que a gente faz. Né? E às vezes a gente vai lidar com pessoas que não seguem o Evangelho da maneira correta. E a gente pode definir isso também por Deus. Jesus é a diferença. Você não precisa ficar assim, será que aquilo ali realmente é de Deus? Não é ser. Deus vai te mostrar. Porque se for de Deus, vai te trazer paz. Você não precisa ter dúvida disso. Caminhar com Deus é ter paz. Não significa que você vai ser feliz o tempo todo. Você vai estar chutando pedra com o dedão, a unha saindo e você vai estar uhul. Mas significa que você vai ter paz. Você vai machucar e falar assim, tá doendo, cara. Você vai seguir. Esse é o sentido do Evangelho. Não é você ficar se preocupando, né, com as coisas que estão acontecendo. Você tem que se ligar em Deus, seguir Jesus e ir para frente. Amém? Então vamos lá, abre comigo em João 3,30. Por que João 3,30? Vamos lembrar. No versículo 23 é que a gente define isso, que Barnabé, quando soube que os gentios estavam se convertendo, que as pessoas estavam se convertendo, ele ficou muito feliz com isso. Lembram? Ele ficou muito feliz. E esse é o sentido, né? João 3,30. Porque importa que ele cresça e que eu diminua. Amém? Que importa que Jesus cresça e que eu diminua. Barnabé está fazendo exatamente isso. Às vezes dá uma dorzinha no nosso coração quando uma pessoa se converte, quando uma boa ideia é dada na igreja ou em qualquer lugar e você fala assim, por que eu não falei isso aí, né? Daquele, né? E a gente começa a ter que entender que o crescimento é conjunto. A gente não tem que falar assim, ó, fui eu que dei a ideia, ou então o irmão dá a ideia e você fala assim,
droga. Não gostei da sua ideia, não, não gostei, não. Aí você vai falar a mesma coisa que ele, mas não, agora eu falei, agora tá bom. Né? Tô tentando só mostrar para vocês essa coisa assim mais rotineira, pra gente começar a entender que, na verdade, é importante que Jesus cresça. Por isso que a gente começa a entender que tudo que Deus faz é bom. Porque, na verdade, a gente não está sendo guiado pelos nossos pés. É por Jesus. E você vê como Jesus está guiando todo mundo. Jesus não guiou só Pedro. Jesus não estava assim, ó, eu vou guiar Pedro agora. Não. Não um jogo de xadrez. Jesus fez assim, ó. Vai mexendo todo mundo. Enquanto você deixar o Espírito de Deus te mexer, ele vai mexer você, o seu amigo, namorado, esposa, família, irmão, tio, o cachorro se demole. Vai mexer todo mundo, ele vai movimentar, porque a igreja dele tem que se movimentar. Reação, a igreja de Deus tem que se movimentar. Não adianta a igreja continuar parada. Não adianta você ver um vídeo de uma igreja muito suntuosa sendo construída. Não adianta você ver um vídeo e começar a julgar, mas a pessoa começou a fazer profetizou e não deu certo. Não adianta você fazer isso. Essa é uma reação que não te define como cristão. A sua reação como cristão é: vamos orar para essa pessoa. Vamos orar para que Deus interceda pela vida dela. Vamos começar a se movimentar pelo bem, por Deus. Não por nossos pés, por nossa força, nossa vontade. Amém? Vontade de Deus. E é muito legal porque em João 3,30, João fala isso. Importa que ele cresça e que eu diminua. Agora vão lá comigo. Atos 10, 25, 26. Rapidinho. O meu não está nem aberto aqui. Atos 10, 25, 26. Amém? Alguém pode ler? Amém? Bem? Está vendo a reação em conjunta? É Deus movimentando o povo dele, amém? João tinha no coração que é importante que Jesus cresça. Pedro, quando foi confrontado com Cornélio, que era o homem para quem ele estava indo ministrar as boas novas, ele falou: não, levanta, eu sou homem igual a você. Não vou pedir para você abrir, mas Apocalipse, acontece a mesma coisa. Quando o anjo chega a João, o anjo fala: não me adora não, sou igual a você. Estão entendendo onde eu quero chegar? A igreja é uma só. Independente do nomezinho que está na placa, independente dos detalhes em que você acredita, em que você acha que são melhores, a igreja é uma só. E é isso que Jesus está mostrando para a gente essa noite. Que mesmo Pedro, Paulo, Barnabé, são 3 exemplos, e João, de pessoas que estão caminhando, né, sendo movimentadas por Deus. Falei 3 exemplos é porque Paulo vou falar na frente, tá? É João, Pedro e Barnabé. Não, fala João, Pedro, Barnabé e Paulo. 3 exemplos, não tem 4, não sei. Amém? E é bom que a gente comece a crer que nada foge do controle de Deus. Hein? Toda a sua vida já está escrita, está cuidada por Jesus. Nada vai fugir do controle de Deus. Terceira reação, então, para a gente falar: qual a sua reação ao saber que Deus nos escolhe como seu povo? Qual é a sua reação quando Deus fala para você: eu te escolhi como minha igreja? A igreja é cada um de vocês, nós todos juntos. Amém? Quando Deus está te falando nessa hora: eu te escolhi como meu povo, eu te escolhi como minha igreja. Você é meu, eu amo você. A gente está vendo 3 coisas que Deus fala para você essa noite. Importa a tua reação a isso também. Deus está te falando que Ele te ama muito. Amém? Deus está te falando que tudo que Ele faz é bom. E Deus está te falando que Ele escolheu você como um povo. Está entendendo a lógica? Deus está falando isso para você, ó: eu te amei. Eu, como Deus, amo você. Não é nada. Tudo que eu faço para o seu bem. A gente cantou agora, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Então, Deus, tudo que Ele faz é para o seu bem, amém? E Deus te escolheu. Deus me falou assim: eu acho que o Geraldo é um cara legal, vou deixar ele aqui na igreja. Deus olhou para o Geraldo e falou assim: ó, eu amo ele, eu vou fazer de tudo por ele, porque ele é meu povo. Entendendo?
E agora a gente vai ver, agora sim, a quarta pessoa, Paulo. A gente vai ver a reação de Paulo, né? Junto com Barnabé, em relação a esse último. Deus nos escolhe como seu povo. Deus tinha escolhido Barnabé, tinha chamado Paulo, né? E Deus começou a chamar os gentios. Então, se você puder, abre comigo Atos 11, 18, 26. Tem um resto aqui, Catinho? Tem que botar aqui, é melhor. Se vocês querem acompanhar aqui, ó, mais fácil também, né? Aí, vamos começar a ler daí, né? Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, que era onde as pessoas estavam se convertendo. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Pode deixar aí. Amém? Que é bom que eu consigo ver também. Então vamos lá. Quanto tempo Barnabé e Saulo ficaram lá com a igreja? Um ano. Foi um culto? Foi um dia? Foi uma mensagem? Não, foi um ano. Perseverança. Cristão tem que ser perseverante. Não adianta você vir no domingo e achar que você está fazendo assim, já fiz muito já, ficar a semana inteira sem fazer nada. Não adianta você chegar atrasado, sendo que no seu trabalho você não chega. Você está dando para Deus o que não importa para você. Porque se importar de verdade, você vai se sacrificar por aquilo ali. Vai falar, é para Deus isso aqui, meu. Eu não estou cantando a musiquinha porque o cara do louvor quer que eu cante. Eu preciso cantar porque meu coração está em chama, está fervendo. Porque essa é a sua reação. Deus está falando com você assim, eu te amo, meu filho. E você está cantando assim, ó. A sua vida está assim. As pessoas perguntam, você é cristã? Sou. As pessoas falam assim, pô, então, traz uma palavra para nosso aniversário. Você, pô, eu? É você. Deus está te acordando. Deus está falando assim, ó, minha igreja não é para ficar quarta-feira e domingo no culto. Se for para isso, eu boto pedra aqui. Quando Jesus fala que até as pedras vão clamar, é isso. Jesus não está te transformando em pedrinha para você ficar sentado. Bem, um ano. Eles ficaram um ano junto com os gentios, porque eram pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus, precisavam entender o que Jesus era. Eles se converteram, eles aceitaram aquilo ali. Mas não é assim, aceitei Jesus, agora é caminhada, agora é treinar dia a dia, entendeu? Bem? E aí eu até separei uma pergunta e falo assim, o que é a igreja? Qual é a função dela? Hein? Pra você pensar isso. É importante lembrar, como as pessoas te veem? As pessoas te veem como uma pessoa que é amada por Deus? As pessoas te veem como uma pessoa que entende que tudo que Deus faz é bom? As pessoas te veem como uma pessoa que é povo de Deus? E se não for, suas reações estão sendo erradas. Você acha que está reagindo bem quando Deus fala com você que você é povo de Deus. Você não está reagindo, você está desesperado. Você não sabe o que fazer com isso. A gente tem que lembrar que, eu penso nisso, eu acho muito engraçado. Naquela época a gente vê Pedro falando de Jesus com uma autoridade absurda, né? Paulo falando, Barnabé, você vê as pessoas, Estevão lá, quando pregou e foi apedrejado, eles não tinham Bíblia. Eles tinham o Antigo Testamento. Eles viveram com Jesus, viram as atitudes de Jesus, mas eles não tinham, toda hora com eles ali, eles pegavam, deixa eu ver o versículo para falar para essa pessoa. Eles tinham no coração a certeza de que Jesus era aquilo ali. A gente precisa começar a reagir a isso, reagir ao mundo. Falar assim, gravar na tua cabeça e falar assim para o mundo, Deus ama você. Deus ama você. Se está ruim agora, relaxa, porque tudo que Deus faz é bom. Fica tranquilo, porque você é povo escolhido de Deus. Ele não te escolheu para te jogar de lado. Amém? A gente vê isso aqui. Deus não escolheu Pedro, aí depois ele falou assim, deixa eu colocar também aqui Barnabé na história. Não. Ele escolheu Pedro, escolheu Barnabé, escolheu Saulo, começou a escolher a galera e começou a usar essa galera. Todo mundo que falava assim, Jesus, eis-me aqui, ele usava. Não tinha problema com isso. Você vai encontrar na Bíblia várias pessoas que você fala assim, Estevão é um capítulozinho, é um negócio, rapidinho você lê.
O cara marcou. O cara falou assim, eu quero viver para Jesus, eu não estou interessado aqui em ganhar muito dinheiro, em morar num lugar muito grande, em ter muitas coisas, eu quero viver para Jesus. Esse cara é real. O mundo está precisando ouvir que Jesus é real. O mundo não quer saber se na sua igreja você usa roupa saião ou não. O mundo não quer saber se você assiste Globo. O mundo não está interessado em saber se você vota na Aécio ou na Dilma para saber qual partido você está apoiando. O mundo não está interessado em saber se você acha que o Feliciano te representa ou não. O mundo não está interessado em saber se João Willis vai ser agora o cara dos adolescentes do Brasil e você aceita isso ou não. O mundo não quer saber isso não. O mundo quer saber você. O que você faz de diferente? Por que você carrega o nome cristão? É muito legal de prestar atenção nisso. Eles foram chamados de cristãos porque eles estavam juntos há 1 ano. Eles começaram a fazer diferença. Eles começaram a se reunir e falar assim, não, isso é sério, bro, isso é sério. Isso é sério, Jesus tem um plano na nossa vida. Hein? Eu vou lembrar, você precisa estar preparado para o que Jesus quer fazer na tua vida. Hein? Jesus vai falar com você assim, ó, Denilda, Geraldo, Priscila, vamos lá? A sua resposta tem que ser, vamos. Ah, mas Senhor, eu estou muito cansado, mas Senhor, vai. Vem. A gente precisa estar preparado. Foi exatamente isso que Pedro fez. Estava preparado. Quando Jesus falou com ele, vamos embora. Paulo teve encontro com Jesus. A gente teve encontro com Jesus, a maioria. A gente tem esse costume. Deus é um Deus vivo. Se você falar com ele assim, Jesus, ele vai aparecer aqui agora. Ele está aqui agora, não tem dúvida. A gente às vezes quer assim, Jesus, fala comigo, que o céu começa a se movimentar, o trovão começa a bater, aparece um anjo com uma asa enorme e fala assim, eis-me aqui. Não adianta. Vai acontecer isso, você vai continuar sendo um crente que não corresponde à ideia de cristão. Hein? Então, precisamos estar preparados. Hein? É legal essa parte de estar preparados, porque só uma historinha só assim. Porque quinta-feira eu estava dormindo, é um dia que eu poderia dormir. Não, terça-feira. Quinta-feira é amanhã. Né? Terça-feira ontem eu estava dormindo assim. Aí tinha um cara que está limpando agora a fachada do prédio onde a gente mora. A gente mora no último andar. Aí o cara precisava subir até o telhado para limpar aquela parte, descascando e pintar de novo. Assim que funciona. Ele ia fazer uma pintura no prédio. Ele chegou 7h30, uma coisa assim, 7h50. E pegou aquele jato, aquelas armas de água, que aperta aquilo ali, vai um tiro de água, meu irmão, que molha até a parede lá do outro lado onde eu estou. E bicou aquilo para a parede onde tem a minha janela e começou a apertar. Detalhe, eu durmo de janela aberta. 7h50 começou a entrar um aguaceiro no meu quarto, me molhar minha cama, eu acordei desesperado e o barulho da máquina, eu falei, tá explodindo meu ar-condicionado. Saí correndo igual desesperado, desliguei o ar, falei, não, meu ar não estava ligado, estava com a janela aberta. E eu fechando a janela, desesperado, era o cara molhando, eu não estava preparado para aquilo. Está preparado é exatamente isso. Exatamente isso. Você está deitado, confortável na tua cadeira, na tua igreja, falando assim, ô Jesus, Deus maravilhoso, toca o louvor bom, a pregação boa, assim, ô Jesus, arrepiando, assim, ô coisa boa, aí Deus joga a água assim, ó, vá! Aí você levanta. E a reação, eu desesperado, subi esse cara, falando, o que está acontecendo aqui? Aí eu vi o cara lá, pegando a aguinha. Aí eu falei assim, o que é isso, cara? Quem é você? Ele, não, eu estou limpando a fachada, Ele deu uma bronca, ele falou, cara, você não pode fazer isso não, minha janela estava aberta, cara, você tem que olhar, ver, tem que verificar com as pessoas, você não pode chegar na casa, limpar a casa, e falar, tá bom isso aqui. Amém? Então, voltando para a ideia, é isso. É a mesma coisa, você está confortável no banco da tua igreja, você está sentado, fala assim, ô Deus bom, maravilhoso, coisa boa vir para a igreja, como é bom ficar aqui. Aí Deus joga uma água em você, que é a água do Espírito Santo, e joga em você e fala, vai meu filho, começa a falar agora, começa a movimentar seu pé, começa a falar assim, eu preciso ir para frente, não dá para ficar parado mais aqui, o fogo de Jesus está queimando, é a mesma coisa. Jesus está jogando uma água em cima de você, para te movimentar, para falar, vem meu filho, e você está sendo molhado e a sua reação qual é? É se secar? Você vai lá, pega um paninho, seca o rosto, continua sentado, ou você está levantando e fazendo a obra de Deus?
Hein? Legal isso. Legal. A gente leu agora, né, a leitura final em Atos. Vamos terminar só de ler. Para lá. Então Barnabé, isso, né? Não, para frente. Ah, é? Então tá bom, abre essa Bíblia, Atos 11, 27. A gente vai terminar com essa parte do versículo que é muito legal. Estou usando meu celular, ele não é muito rápido. Vamos lá então. Atos 11, 27. Naquele tempo, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, pelo poder do Espírito Santo, anunciou: haverá uma grande falta de alimentos no mundo inteiro. Isso aconteceu quando Cláudio era o imperador romano. Então os cristãos resolveram mandar ajuda aos irmãos que moravam na região da Judéia, e cada um deu de acordo com o que tinha, e mandaram dinheiro por meio de Barnabé e Saulo, e para que eles entregassem aos presbíteros da igreja. Anciãos, né, na versão mais antiga. Vamos lá. Umas coisas. Eles se reuniam na igreja cotidianamente, bem, durante um ano inteiro. Os dons eram derramados naquele lugar, independente se era gentio ou se era judeu. Bem, havia batismo do Espírito Santo, havia profecia e a profecia acontecia. Os cristãos estavam preparados, até mesmo a dar o que tinham pelos outros. Você está preparado? Porque a gente precisa levar isso muito a sério. A gente está clamando a Deus para Ele derramar o Espírito dEle. A gente está clamando a Deus para Ele mudar a nossa vida. Você está preparado para isso? Isso é muito sério. Você está preparado? Porque Jesus vai mudar a tua vida. Mas você precisa estar preparado. Você precisa falar: eu quero mesmo, Jesus. Não é assim: Jesus, muda a minha vida. Vamos. Opa, não, calma, Jesus. Você precisa estar preparado. Amém? Deus só vai fazer o dia que vocês entenderem que estar com a igreja é muito importante. Que é onde vai ser derramado a água do Espírito. Vai começar a dar dons a vocês. Vai começar a mudar a sua trajetória. Vai começar a dar profecia. Não profecia de gente que fala de boca para fora. Uma profecia que vem do Espírito Santo, que a gente leu aqui. Ágapo. Ninguém sabe quem é esse cara. Está na Bíblia que foi um cara que foi usado pelo Espírito Santo. Ou seja, Deus está usando todo mundo que se prontifica a estar na presença dEle. Amém? Então leva isso para a tua vida essa noite. Jesus te ama. Tudo que Ele faz na tua vida é bom. Tudo que Ele faz na tua vida é bom. Porque Ele te escolheu como um povo. Qual a sua reação quando Jesus falar isso para você? Qual a sua reação quando você acorda? É falar obrigado, Jesus? Ou é caminhar sempre na presença dEle? Amém?